Boa noite a todos presentes. Meu nome é Isabela, sou responsável da educação de Nobel e hoje nós teremos a nossa aula com o professor Todescan, que está aqui do meu lado. Vamos falar sobre cirurgia de implantes por navegação dinâmica e conhecer um pouquinho mais sobre a tecnologia de X-Guide. Professor, muito obrigada por estar presente hoje conosco e boa aula a todos. Obrigado. Boa noite a todos. Vamos lá. Estão me ouvindo bem aí? Ok? Bom, prazer estar aqui com nossos parceiros, né, de sempre, a Nobel. Estamos aí para mais uma conversa sobre a tecnologia, né? A gente pode querer ou não querer, mas a tecnologia está aí e a gente é obrigado a entrar. Vou dizer que é obrigado porque realmente chegou para ficar e não tem volta. Então, entre todos os processos digitais que a gente tem, faz parte você ter algumas coisas. Então, não é apenas ter um scanner ou apenas ter um laboratório digital, apenas. A gente tem que entender todos os fluxos para entender o que acontece. E uma das novidades que vieram junto com os sistemas digitais, vamos chamar assim, é o X-Guide, que é a cirurgia de implantes por navegação dinâmica, sobre o qual a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, nós temos que fazer um histórico, né, um pouquinho, para a gente entender de onde a gente partiu. Isso não é novo, né? O planejamento digital não é uma coisa nova. A gente começou com o Nobel Guide em 2005, quando a gente parou de fazer cirurgia pensando no osso e passou a se pensar na prótese. Então, a cirurgia guiada pela prótese é hoje o que nós sabemos que é o mais importante para você ter possibilidade de higiene, distribuição fisiológica de cargas e você ter longevidade dos implantes, porque você vai ter um perfil de emergência que vai garantir tanto a estética quanto a função. Então, depois disso, depois de 2000, do Nobel Guide, a gente passou, onde a gente tinha apenas o osso e a prótese, que já era um grande avanço, e a gente passou por um software muito mais completo, no qual você podia ter uma série de visualizações. Você podia ver, já começa a ver a gengiva, você começa a ver o contorno das próteses, tanto parciais quanto totais, porque o Nobel Guide era só para desdentado total, até que em 2019 eles entraram com o DTX, que é um programa bastante completo, que é o que a gente usa hoje, e ligado a ele entrou o X-Guide. Porque não adianta nada a gente ter um sistema digital onde você não tem a possibilidade de ter um software que você faça o planejamento. Então, com isso, a gente é capaz de fazer o planejamento antes da cirurgia até o final da prótese, como a gente vai ver em alguns casos. Então, basicamente, no desdentado total, o que a gente tinha era a necessidade da técnica da dupla tomografia, em que a gente fazia a tomografia do paciente, como a gente vê aqui em cima à direita, e a gente fazia a tomografia do guia radiográfico ou da dentadura, no caso, com marcadores, desde que você tivesse estabelecido todos os parâmetros da prótese. Corredor bucal, dimensão vertical, tamanho de dente, posição de dente, etc, etc. Então, desde 2005, ou até antes, a gente sempre bateu na tecla de que, se você não souber como vai ser a sua prótese, você não pode ir para a cirurgia de implante. Porque a posição do implante é que vai determinar se você vai ter uma prótese bem desenhada. E para saber isso, você tem que saber qual é a condição daquela prótese do ponto de vista ideal, tanto de estética quanto de função. Tá? Então, nós estamos vendo aqui em 2007 um desdentado total superior e inferior, como a gente via o modelo tridimensional no Nobel Guide, e as próteses superpostas ao mesmo tempo,
o planejamento dos implantes baseado na prótese que nós acabamos de ver. E aí nós estamos aqui vendo a cirurgia daquele momento, tanto inferior quanto superior, que a gente fez, no caso, no mesmo dia. A gente demorava muito naquela época, era muito mais delicado. Era indicado para cirurgias flácidas, tá? Então a gente fazia a fixação no osso do mesmo jeito que se faz hoje. Hoje a gente já aprendeu muito mais, tem coisas diferentes, os guias podem ser feitos aqui, você já tem uma série de empresas que fazem com a mesma qualidade que a gente tinha lá, quando era feito na Suécia ou nos Estados Unidos. E você vai mudando as anilhas de forma que você termina. A cirurgia guiada já é do conhecimento de todos, e a gente terminava, então, colocando os implantes na posição proteticamente desenhada. Com isso, nós tínhamos a possibilidade de colocar a prótese. Nós não tínhamos scanner naquela época, a gente não tinha os processos rápidos, os chairsides, como chamam hoje, que pode se fazer. Então, neste caso, como era recomendado na época, a gente fazia a prótese antes da cirurgia. E muitas, obviamente, a gente tinha que cortar, porque não encaixava direito, não tinha condição de boa adaptação, nem passividade. E porque você tem, quando você vai no fluxo totalmente... quando você passa pela fase analógica, de fundição, de soldagem, etc., você acaba incluindo vários erros, de distorções que vão ocorrer na prótese. Então, a gente acabou aprendendo que era bom fazer só o provisório. E se o provisório ainda assim não adaptasse, a gente cortava o provisório, unia na boca. Então, você tinha uma grande vantagem de poder, no mesmo dia, fazer a cirurgia e colocar a prótese, quando tinha estabilidade, obviamente. Tá? E aí a gente foi evoluindo, e das cirurgias guiadas vieram os sistemas todos digitais, vieram as tomografias são muito melhores, né? E nós fomos evoluindo, e a gente até que chegou uma hora que a gente estava com a cirurgia do tipo navegação dinâmica. O que significa você ver aonde você está em tempo real. Tá? Nós vamos contar um pouquinho da nossa experiência, a gente está 1 ano e meio aí com o X-Guide, e para que a gente saiba o que significa o X-Guide, se você comparar em termos de precisão, da maneira menos precisa, que é a mão livre, até a maneira mais precisa, que é a cirurgia robótica, totalmente robótica. A gente tem, depois da cirurgia guiada, estaticamente guiada, que é o segundo quadro aqui, à esquerda, a gente tem a próxima de precisão, que é a cirurgia por navegação dinâmica. A mais preciso do que isso seria a que feita por robô, assistida pelo ser humano, e depois a puramente robótica, que ainda está lá para frente, não sabemos quando. Na medicina já está estabelecida, principalmente em algumas cirurgias neurológicas e cirurgias ortopédicas, inclusive, mas ainda um pouquinho, né? Para o dentista em si, já é um pouquinho fora da realidade. Talvez a gente nem precise ou nem chegue lá. E, então, nós temos uma precisão bastante boa, e você tem algumas vantagens que você não tem com a cirurgia guiada, com a cirurgia estática. Eu não estou aqui dizendo que a gente não faz uma cirurgia guiada estática. Nós fazemos também. São coisas diferentes. Tem indicação para ambas. Inclusive, a gente brinca que a cirurgia por navegação dinâmica é uma cirurgia à mão livre e guiada, porque você vai olhando, você tem ali o alvo que você vai se dirigir, e você vai buscar a posição ideal, sem ter um guia que te tira a sensibilidade, que faz você perder, às vezes, a densidade do osso, porque você perde um pouco dessa sensibilidade. De certa maneira, isso principalmente nos Estados Unidos, que muitas clínicas têm tomógrafo no consultório, o indivíduo tem a possibilidade de chegar lá, fazer a tomografia, o dentista faz o planejamento, no DTX, por exemplo, né? E aí ele já pode fazer uma cirurgia guiada no mesmo dia ou na mesma hora,
É o tempo de fazer, de mandar os arquivos DICOMS para o dentista, para ele baixar, fazer o escaneamento, baixar tudo e fazer o planejamento, que é fundamental. Não existe cirurgia sem planejamento prévio em relação à prótese que o paciente vai receber. E hoje, isso é tudo feito digitalmente. De outro modo, se você mandar fazer o guia cirúrgico, esse primeiro fluxo de cima, você vai ter um tempo em que você manda para um centro que faça o guia e que te mande de volta, que deve ser um prazo entre 4 dias, 7 dias, 10 dias, depende do seu relacionamento ou de com quem você está lidando. E aí você vai para a cirurgia guiada estática. Então, volto a dizer, muitas vezes a gente tem casos que a gente acha melhor fazer com a cirurgia guiada estática, dependendo das condições que você tem. E muitas vezes é muito mais prático e mais preciso até fazer com a cirurgia por navegação. Então, aqui está o aparelho, que é esse que está, inclusive, atrás da gente aqui, é o X-Guide. O que você tem? Você tem uma fonte de luz azul, que está em cima. Não sei se está saindo direitinho aí a imagem. Está meio congelada, mas que dá para ver. Então, você tem a fonte de luz azul em cima, você tem um monitor e o computador do X-Guide está embaixo nesse console. Né? Então, o que acontece é que a gente consegue ter esse aparelho colocado sobre o paciente, do jeito que nós vamos ver agora, em que a gente vai ter a luz emitida sobre o paciente e o profissional, e o monitor para qual a gente vai olhar na hora da cirurgia. O que mais nós temos? Nós temos os rastreadores, um preso ao paciente e outro preso à mão, ao contraângulo, que está na mão do profissional. Então, esses rastreadores, ou QR codes, como vocês quiserem chamar, recebem a luz azul de cima que vem do refletor. Isso é mandado de volta, refletido de volta para umas câmeras estereoscópicas que estão nesse refletor, e isso tudo vai para o computador no planejamento do DTX, de modo que a gente tem, então, a visão do planejamento feito no programa e da posição do paciente e do operador. É como se fosse um GPS diretamente ligado ao sítio cirúrgico. Né? Aqui a tela do computador, o que a gente vê? À esquerda, eu estou vendo um alvo com um halo amarelo em volta. Esse halo é o halo de profundidade, em que ele fica amarelo durante a perfuração, ele fica verde quando a gente está a meio milímetro da profundidade final, e ele fica vermelho e dá um sinal sonoro quando a gente atinge a profundidade desejada, como vocês vão ver daqui a pouco. No meio, eu tenho uma coluna vertical, que vocês estão vendo aí em cinza, como se fosse a tomografia, com a broca delineada em laranja, e em azul o caminho que a gente vai prosseguir. Nos 3 cortes, sagital, coronal e transversal. Então, conforme nós vamos fazendo, vocês vão ver que essa coluna do meio se mexe, porque eu estou vendo em tempo real. Nesse caso, eu estou vendo em vermelho, aqui saindo à esquerda, na coluna do meio, onde está o nervo, o dentário, a emergência do dentário. Tá? E embaixo, à direita, eu estou vendo em qual implante eu estou instrumentando, e estou vendo alguns avisos de profundidade, etc. Tá? Aqui nós estamos vendo já, quando a gente vai além, um pouco mais profundamente, você está vendo o círculo fica verde e, finalmente, quando a gente chega na profundidade, ele fica vermelho e dá um sinal sonoro. Então, dessa forma, é como se a gente estivesse fazendo, dando marcha ré no carro, olhando na câmera. Porque a gente não olha para o paciente, a gente olha para essa tela e ela vai nos dizer se a gente está na posição correta, em que profundidade a gente está. Ok? Então, é uma situação um pouquinho diferente, requer um treino, mas é tranquilo.
Aqui nós estamos vendo os dois sistemas que são usados. À esquerda, o sistema usado para o dentado parcial, que é o X-Clip. Ele tem esse material internamente que é termopolimerizável, a gente aquece e molda os dentes do paciente no arco em que você vai trabalhar. E, do outro lado, ele tem as costas, como a gente está vendo aqui à esquerda, as costas do X-Clip, que ele tem esferas metálicas reflexivas. E é daí que vai refletir, que vai o GPS vai funcionar, tá? À direita, a gente tem um sistema chamado EDX, que é o sistema para desdentado total, que isso vai ser aparafusado, fixado ao osso, de modo que a gente vai ter o rastreador do paciente fixado no osso com esses dois parafusos verdes. Então, o contraângulo é sempre o mesmo, que vai ter o seu rastreador, que é aquele bujãozinho que vai na cabeça, na parte posterior do contraângulo. Então, vamos ver um caso para a gente entender como é que funciona. Nós temos um caso inferior, com alguns, tem migração dentária de um lado, do outro lado falta um pré-molar, mas é o tamanho um pouquinho de molar, e nós vamos fazer, então, a cirurgia guiada para colocar 2 implantes desse lado, desses 2 pré-molares. De um lado é um molarzinho, do outro lado é um pré-molar. Primeira coisa, o paciente recebe, a gente faz modo X-Clip antes de fazer a tomografia, como a gente está vendo aqui, e o paciente vai para a tomografia com esse X-Clip. Ele não sai, obviamente, que ele não sai do consultório assim. A gente ensina ele a pôr e tirar, tem bastante justeza, e ele, quando chega no caso aqui em São Paulo, a gente usa o indoor, eles já sabem fazer, inclusive, no começo a gente ia lá para ensinar, mas lá os técnicos já sabem, se o paciente tiver alguma dificuldade, ele coloca na posição. Eu, às vezes, até fotografo a posição do X-Clip e mando para eles saberem onde é que está. E ali nós estamos vendo o paciente posicionado no tomógrafo com o X-Clip em posição. De modo que ele faz a tomografia e envia para a gente os arquivos DICOM e a gente vai baixar no DTX, conforme a gente faz sempre, os arquivos DICOM para ter um modelo tridimensional e o escaneamento, tá? Por que é importante o escaneamento? Porque no DTX você só vai fazer o enceramento digital ou o setup protético digital se você tiver o escaneamento. Então, não é mais como a gente fazia o Nobel Guide, que era só a prótese. Hoje a gente insera a prótese através insera entre aspas, né? Através do setup, chama Smart Setup, o processo no DTX, em que a gente faz, através de inteligência artificial, a montagem dos dentes no lugar que está ausente. Tá? Então, a gente está vendo aqui embaixo à direita um modelo tridimensional. Nós vamos, então, essas 3 esferas que vocês estão vendo na frente dos incisivos são as esferas do X-Clip. E nós vamos, então, fazer o enceramento digital do caso. E nós estamos vendo aí o modelo com os dentes que foram desenhados em verde, à esquerda, e à direita na vista tomográfica. O que eu estou vendo lá? Estou vendo o desenho da coroa, estou vendo essa linha vermelha, que é o perfil gengival, e estou vendo também, à direita embaixo, a emergência do dentário, que é um segundo pré-molar. Então, a gente está vendo ali que está realmente próximo à emergência do alveolar. Nós vamos, então, planejar a colocação dos implantes. Como a gente está vendo aqui à direita, a gente está vendo o implante posicionado. Isso é de extrema precisão. Esse halo amarelo à direita, que a gente vê em volta do implante, é o halo de segurança, que tem 2 milímetros. Você pode regular até para menos, se quiser. E aí a gente tem certeza que você está com uma distância segura das áreas nobres que a gente não pode atingir. E aí, à esquerda, nós estamos vendo o perfil do setup, onde a gente montou o dente na posição ideal. Do lado direito da paciente, a mesma coisa. É um pouquinho mais a distal, mas a gente vê esse redondinho embaixo é o dentário.
E aqui nós estamos vendo a cirurgia e a gente, quando vai perfurar, olha exatamente na tela do computador e você, então, vai vendo, estão vendo que está aprofundando Deixa eu aumentar aqui o volume, não sei se dá para ouvir. Acho que está sem som, né? Ele dá um sinal sonoro, está vendo que está em amarelo, ele vai ficar em verde e vermelho. Então, a gente sabe exatamente como é que a gente está na posição. Ok? E aqui a gente vai colocar o implante, é a mesma coisa. O implante também aparece como aquela posição, depende de quanto você puser de torque no seu motor, você pode colocá-lo usando o X-Guide. Ou depois você termina na mão, como a gente está vendo aqui embaixo, já com os cicatrizadores, posicionados aonde nós planejamos proteticamente, né? E aqui a gente já no escaneamento, vocês estão vendo que ainda tem sutura, porque foi escaneado no mesmo dia, para mandar fazer provisórios para a gente colocar as coroas em carga imediata, já que nesse caso tinha estabilidade, como geralmente é possível, né, nesses casos. E aqui nós estamos vendo o lado esquerdo da paciente, como começou, no meio, no centro, o implante colocado, e à direita já um provisório em PMMA. A mesma coisa do lado direito, que é aquele molarzinho meio estreito, tá? Colocado em posição. Então, a gente está vendo que está bem na posição que nós planejamos. Aqui, numa tomografia pós-cirúrgica, acho que um mês depois, se não me engano, já ainda com o cicatrizador, dá para ver que em cima, onde foi planejado, e embaixo, a posição do implante, né? Do mesmo lado, a mesma coisa do lado direito, e embaixo, uma vista à direita, uma vista da prótese já colocada. Tá? Então, realmente, é um sistema que dá bastante segurança e é é um padrão bastante grande de precisão. Né? A gente tem aí a possibilidade de entrar com muita precisão. Outra aplicação, a gente vai poder, por exemplo, nas áreas estéticas, né, também. Você tem aqui um garoto que, em 2010, ele tinha um dente que foi feito, batia toda hora, como acontece menino que bate dente uma vez, bate várias, né? Então, durante aí 12 anos, ele bateu uma vez, foi conservar, tentamos conservar, e quando chegou em 22, ele já estava com bastante reabsorção dessa raiz, como a gente vê à direita, e a gente partiu para fazer uma carga imediata e um provisório, etc. Usamos para isso o X-Guide, tá? Então, o X-Guide, ele dá uma precisão que, calculada, a gente tem vários trabalhos, aliás, o POSE tem muitos trabalhos, que é o cara que tem mais, provavelmente, que tem mais experiência no mundo com isso, e a gente fica aí, se você comparar a mão livre com a cirurgia guiada estática, com o X-Guide, com a cirurgia guiada dinâmica, você tem aí uma precisão até maior do que numa cirurgia guiada estática. Eu vou dizer que eu acho que depende um pouco, mas eu acho que a gente está muito próximo ali. Eu diria que esses dois estão muito bem para a precisão do que a gente quer fazer. Tá? Obviamente que, em termos de literatura, o X-Guide é ainda mais preciso. Então, voltando no caso, a gente vai fazer a colocação do clipe, e esse paciente, então, vai fazer a tomografia e o escaneamento. Então, a tomografia a gente recebe, que são os arquivos DICOM à esquerda, e quando você superpõe o DICOM com o PLY, ou STL, ou o que quer que você usar, você vai ter uma imagem com o do lado direito. A gente ainda tem a possibilidade no DTX de fazer a extração dentária. Tá? Então, aqui a gente está vendo em vermelho, nós vamos fazer a extração desse elemento e vai aparecer, como a gente vê do lado direito, no modelo tridimensional. Na tomografia você não tira, mas é suficiente para você fazer o planejamento. Né? E aqui está a posição do implante à esquerda e à direita a gente está vendo numa imagem tomográfica. Ainda com dente em posição, sem dúvida. Né?
Então, qual é a grande vantagem de você fazer planejamento digital? Você faz a cirurgia virtual antes de ir na boca. Antes de entrar na boca. Você pode visualizar o resultado. Inclusive, tem trabalho do CAM mostrando em que porcentagem você é capaz de fazer em casos anteriores, você fazer a posição, colocar o implante e fazer com que saia o parafuso no símbolo, porque muitas vezes não é possível. Aliás, na maioria das vezes. Então, aqui você tem possibilidade de fazer essa análise, não só essa análise, como você pode ver, se você puser em direção do símbolo ou em direção incisal, como a gente está vendo aqui à direita, que diferença você vai ter? Tem casos que não permitem, o símbolo fica muito largo. E não só por isso, como quem tem sobremordida profunda, como esse menino, dá para ver aqui à esquerda o antagonista em oclusão, e a gente vê que o parafuso vai ficar aqueles casos que fica quase no parafuso de fixação da prótese. Então, a gente prefere, nesses casos, ir por uma direção incisal, às vezes, ou manter uma direção quase incisal para o provisório e depois partir para um pilar personalizado em zircônia ou algo assim. Então, depende do caso, você pode ter essa possibilidade de fazer essa análise extremamente importante para o resultado final antes de ir para a cirurgia. Tá? Então, aqui a gente tem o caso, a gente sempre, para esses casos, manda fazer no laboratório um provisório com aletas, né? Tá vendo ali? Porque a gente nunca sabe se é possível conseguir estabilizar o implante na posição protética ideal com mais de 35 ou 40 newtons. Às vezes você está na posição ideal e você não conseguiu estabilidade. A gente prefere, então, sepultar, fazer os procedimentos de enxerto de conjuntivo, enxerto de tecido ósseo, etc., e reabrir oportunamente. Então, uma coisa que sem negociação é a posição protética ideal. O resto, tudo pode ser feito antes, depois, como quiser. Muita gente resolve em 12 etapas, 2 tempos, 3 tempos, quanto quiser, mas precisa ter o implante na posição protética ideal. E aí, então, a gente vai para a cirurgia com esse provisório e... aqui, dá para a gente ver aqui. Dá para ver aí? Então, nós vamos ouvir aqui, quando chega, tá vendo amarelo, verde, aí ele dá esse sinal sonoro. Então, você, olhando para a tela, você consegue ter segurança na posição e na profundidade que você está lidando. Ok? Então, aqui está o caso já com todos os procedimentos de enxerto realizados e com o provisório em posição. Nesse caso, aparafusado. Aqui uma radiografia, não me lembro o mês, não tenho certeza. Ok? E dessa forma, a gente tem segurança para fazer o que é necessário. Aqui está um trabalho do POSE, validando esse procedimento do paciente chegar e já fazer de primeira... fazer o planejamento, faz a tomografia, faz tudo no mesmo dia. E comparando com o procedimento convencional. Inclusive, o CAM é coautor dele, todo mundo já conhece tanto o CAM quanto o POSE, já vieram para o Brasil várias vezes. E aqui vamos, então, para encerrar, fazer um caso de desdentado completo, como a gente está vendo aqui embaixo, sempre iniciando com a dupla tomografia. Aqui nós vamos fazer o planejamento da mesma forma que a gente fazia o Nobel Guide. A gente ainda não tem a possibilidade de escanear com segurança o desdentado total, principalmente inferior, que tem mucosa móvel, mas eu acho que é uma questão de tempo, o futuro está aí, já todo mês sai alguma coisa nova. Aqui o planejamento protético, como a gente está vendo. Aqui, uma vista oclusal da onde vão emergir os parafusos de fixação da prótese, que é o fundamental para isso. E aqui uma vista oclusal do retalho aberto,
A gente tem que abrir um pouco mais, obviamente, para poder fixar o EDX, que nós estamos fazendo agora. Ok? Então, a gente vai colocar os parafusos de fixação. A gente calcula, não dá para calcular esse parafuso ainda, mas a gente procura estar na posição que não vai interferir, obviamente, na profundidade dos implantes. E aí nós temos, então, fixado, como vocês estão vendo esse tamborzinho, no paciente, que é o rastreador para que o sistema consiga fazer o rastreamento do GPS, que vai mostrar em tempo real em que posição nós estamos, né? E a gente está aqui fazendo a retificação para ver se confere a anatomia do paciente com os dados colocados no DTX, tá? Anatomia toda da tomografia, e isso é por segurança, para ficar mais preciso ainda o procedimento. Então, a gente tem essa pequena sonda que você vai percorrendo a anatomia e o próprio software vai reconhecendo e localizando junto com a tomografia. Então, na verdade, isso tudo é inteligência artificial, né? A gente pensa que está longe, mas está aí já. E aí nós vamos, então, fazer a colocação dos implantes. Aqui nós estamos vendo a parte clínica, mas eu estou olhando para a tela. E no monitor, a gente vai ter outra visão. E nós vamos, então, colocar os implantes conforme foi programado, foi planejado no DTX. A gente está vendo aqui uma vista oclusal dos implantes colocados. E aqui como foi planejado. Um all-on-4, né? E aqui a prótese planejada. E aqui a prótese, acho que depois dos 3 ou 4 dias que a gente colocou, uma semana, não me lembro. Então, exatamente como foi planejado. Então, com a vista, foi feito primeiro um provisório em PMMA, como a gente sempre faz, para depois fazer, então, a prótese definitiva. Por alguns meses, obviamente. E aqui dá para a gente ter uma ideia melhor de como foi feito o planejamento e o resultado obtido. Tá? Então, realmente, é mais um sistema que trouxe para a gente uma grande facilidade, avanço. Você conseguir visualizar todo o planejamento em tempo real é sensacional. Além do que, a gente pode mudar o planejamento. Vamos supor que você tem uma dificuldade na hora de colocar o implante, você quer colocar em outra posição. Você pode mudar esse planejamento imediatamente, lançar no DTX e você faz a colocação. Coisa que você não consegue fazer com o guia estático. Né? Então, mas eu volto a dizer, a gente ainda tem uso para tudo, todos têm indicação, inclusive antes de terminar, eu queria aproveitar e fazer um comercialzinho aqui, deixa eu voltar aqui, nós estamos com um projeto muito legal para o ano que vem, que é capacitar aqueles indivíduos que ainda não entraram nos fluxos digitais. Nós vamos um ano de curso fazendo de unitário a arco completo, com tudo que é possível no fluxo digital, o que não é possível com o fluxo digital, porque nem tudo é possível. Então, coisas que a gente tem que continuar no sistema analógico, de modo que a gente vai ter um treino grande com planejamento e com execução. Ok? Então, muito obrigado, estou à disposição. Obrigado a todos pela presença, Nobel. Demos uma passadinha aí no que é o X-Guide. Espero que ajude a todos aí a ter uma melhor compreensão do que é isso. Obrigado. Bom, professor, muito obrigada pela aula compartilhada. Sempre, né, muito conhecimento compartilhado. Nós temos uma dúvida aqui, professor. O Dr. Dixon está perguntando aqui que, uma vez o implante na melhor posição óssea, como dá-se a melhor inclinação da angulação do componente em prol da prótese sobre o implante? Ou seja, tem algum dispositivo para fazer a melhor angulação em prol do componente para emergência protética? Bom, então é o seguinte, a pergunta é obviamente muito boa, mas assim, quando você faz o planejamento no colocar implantes sem angulação.
Então, quando o implante está na posição protética ideal, quando o osso não está completamente reabsorvido, você consegue colocar na posição protética ideal. Alguns casos mais difíceis, tem caso que você tem uma discrepância de formação óssea. O indivíduo é micrognata embaixo, em cima, ele é prognata, você tem uma discrepância muito grande, e o osso não te permite, se você for colocar o componente reto, você às vezes acaba saindo no meio do palato e interfere na fonética. Então, a gente já consegue fazer, já conseguiu faz muito tempo já isso aí, no DTX a gente faz isso. Você coloca o implante na posição incisal e você já tem a possibilidade de colocar o pilar angulado e girar o pilar angulado na posição ideal. Então, você sabe a altura do pilar que você vai ter que usar e você sabe aonde ele vai emergir. Então, você escolhe antecipadamente a posição do pilar e você vai colocar o implante, inclusive, na posição que vai permitir a emergência adequada desse pilar. Ok? Boa pergunta. Perfeito. A última pergunta aqui, aí que ele agradeceu, professor, em relação, como que foi a sua experiência em relação à cirurgia com alvéolos frescos, com relação à ancoragem, vindo à perfuração? Bom, então, todo mundo entendeu a pergunta? A gente tem uma diferença com relação à ancoragem. Quando você está com guiada, você não perde um pouquinho da sensibilidade. Com a guiada estática, desculpe. O que a gente faz às vezes? Você usa a cirurgia guiada estática parcial. Você vai só na broca 2 e as outras brocas, ainda mais que no setor anterior a gente usa muito o Nobel Active, que você só usa uma broca, às vezes a segunda só dá uma entrada. Então, você tira o guia e coloca o implante à mão livre. Mas você já fez a perfuração com a broca 2. Então, você não vai fugir muito da posição correta. A segunda possibilidade é que, como você faz a guiada, a navegada, você está como se tivesse a mão livre. Então, você tem a percepção da sensibilidade. E você, então, às vezes, como tudo, você tem que seguir uma certa regra. Se você fizer subfresagem, você, quando chega na hora de colocar, você já está meio à mão livre, porque você vai forçar e a mão livre você consegue empurrar mais para o palato, por exemplo. Então dificulta um pouquinho, mas ainda mais eu estou acostumado a vida inteira a fazer esse troço, né? Então, a mão livre. Então, a gente acaba terminando você vai até o terço, faltando 2, 3 milímetros. Se você vê que você está na posição correta, aí você vai no resto no torquímetro, na mão. Mas isso é uma questão de você, como você trabalha, que implante você usa, como é que você faz a perfuração, entendeu? É aquilo que eu falei. Não importa é óbvio que a gente tenta carga imediata, que você resolver tudo é muito melhor. Mas o mais importante é a posição protética ideal. Se levar 2 meses, 40 dias, 6 meses ou 9 meses, tanto faz, desde que você chegue no estado final ideal. Ok? Perfeito. Professor, temos mais 2 perguntas, tá? Que ainda temos um tempinho aqui para respondê-las, tá? Cara, sem dúvida, não dá para voltar. Então, acho assim, como eu digo, não é só ter um scanner. Você tem que entrar no fluxo, tem que entender. Porque às vezes o laboratório faz coisas que prejudicam a gente, porque você não entende o que ele está fazendo. Outro problema, tem muito laboratório que o cara que faz o seu planejamento é um cadista que não é um técnico de laboratório, não é um protético formado. Ele não sabe o que é perfil de emergência, ele não sabe o que é dente, ele não sabe o que é oclusão. Então, ele escolhe lá na biblioteca e nem sempre vem bem. Então, é uma coisa que a gente aprendeu principalmente na faculdade, porque eu no consultório não faço, mas na faculdade eu faço. A gente aprendeu que você tem que trabalhar com quem conheça prótese de laboratório. Então, você, quando falar com o seu laboratório, você fala assim, escuta, quem é que faz aí o projeto? Aliás, sempre, você tem que receber um projeto do laboratório. Se você manda o escaneamento do seu caso, seja ele qual for, o laboratório obrigatoriamente vai te mandar um projeto e você vai aprovar esse projeto sim ou não. E você tem que aprender a visualizar, porque nem sempre é diferente você ver um enceramento no modelo de gesso. E isso tudo
tem um certo aprendizado. Então, é importante ir entrando nesse caminho para poder ter um final feliz. E vou dizer mais, os pacientes já sabem que isso existe. Porque o paciente olha na internet, vai no Instagram, vai ficar lá olhando e todo mundo fica aí postando. Então, tem coisas, tem informações que o paciente sabe onde ele vai, o que ele vai receber. Então, isso às vezes eu recebo eu tenho muitos referimentos de outros dentistas. E eu vejo que às vezes o paciente vai num dentista e está lá, não, ele faz moldagem, mas doutor, faz moldagem? Não, ele faz bem, tá? Porque é bom. Não vamos dizer que agora jogar no lixo, porque... Agora, tudo tem um aprendizado. O sistema analógico, as moldagens, tem 50 anos e continua transferindo o erro. O sistema digital entrou há pouco tempo. Ainda vai ter uma curva de aprendizado de todo mundo. Então, quanto mais cedo a gente entrar, mais você vai ter possibilidade de trabalhar bem. Ok? Perfeito, professor. Olha, a próxima dúvida, eu acho que quem vai dar um apoio maior vai ser a equipe comercial que está presente, tá? Que é em relação ao custo do sistema guiado dinâmico atualmente. Qual que é o custo? Aí eu acho que agora o pessoal, o consultor da região, ele pode entrar em contato e apresentar toda a parte comercial. Agora, com eles, não é comigo. Em relação aqui, se ele pode ser utilizado em Plant Studio, o software que é da Trishape para planejamento. Acho que é importante, né, dizer que o software também ele é compatível com o DTX, né? E que ele também tem um planejador dentro do eu não uso, mas que eu saiba, o software é aberto. Você pode usar com outros sistemas de implantes. Tem inclusive, quando você vai fazer o planejamento, ele abre uma biblioteca, tem lá, sei lá, tem várias marcas. Tem Triais, Trauma, tem tudo lá. Depois a equipe pode entrar em contato com o doutor pergunta e fazer essa indicação. Tá? E aqui o doutor Luiz perguntando sobre um livro de implantador digital que o professor recomenda para adquirir e saber um pouquinho mais. Eu indico um que vai sair no futuro, ainda não dá. Pode ler tudo que você puder, por enquanto vai ler tudo que puder. Perfeito. Que cair na mão é bom estudar. Tá certo. Bom, professor, eu acho que foram ótimas perguntas, né? Além da excelente aula, foi essencial aqui para a gente fechar a noite aqui com chave de ouro. Então, pessoal, muito obrigada a todos os participantes. Professor, muito obrigada também Obrigado. Por toda a participação. Bom fim de semana. Bom fim de semana. Caso alguém tenha mais alguma dúvida, pode entrar em contato aqui nas nossas redes sociais para saber um pouquinho mais sobre a nossa tecnologia de X-Guide. Um abraço, pessoal. Até mais. Obrigado.